paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de estar trazendo uma breve mensagem aqui no livro do evangelista Mateus, no seu primeiro capítulo, que fala a respeito da genealogia de Jesus Cristo. A palavra no primeiro versículo diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Também no versículo 15 diz: Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, Gabrá de Maria, Geber de Maria ou Baal de Maria. Essas palavras são em hebraico e em aramaico, dos textos como estão originalmente. Já explico. Da qual nasceu Jesus, que se chama o ungido, o Cristo. Graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, a palavra do Pai Celestial, por intermédio dos homens de Deus que escreveram o Evangelho, as boas novas, as boas notícias de salvação eterna por Jesus, nos diz a respeito da genealogia de Jesus, simplificando com todos os detalhes de onde veio a sua procedência. A genealogia de Jesus, no primeiro capítulo de Mateus, ela fala a respeito, por intermédio de Davi, é o primeiro nome citado, e Abraão. Por que Davi? Porque a genealogia de Mateus, ela está falando que Jesus, ele viria de uma linhagem real, de uma linhagem de reis, que foi uma promessa dada ao patriarca Abraão, quando Deus chamou de Ur dos caldeus da Babilônia, na Mesopotâmia. Ele prometeu uma descendência tal, inumerável sobre a face da terra, e que dele sairia reis, e que também haveria uma semente, e que desta semente todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então aqui também o evangelista, ele escreve que ele é filho de Davi, ou seja, ele é descendente de Davi, que foi um rei. E Davi, ele mesmo não sendo um sacerdote, porque ele era da tribo de Judá, nós vemos na Bíblia Sagrada que Davi, ele adentrava no templo e ele até mesmo tomava do pão que era ilícito para ele, porque ele não era descendente de Levi, ele não era sacerdote, ele não era também da casa de Arão. E Davi, ali por ter fome, juntamente com seus homens, ele tomou do pão, ele tomou do pão da proposição, da mesa dos sacerdotes que estava no templo quando estava com fome, e se alimentou, e nada aconteceu com ele. Também disse Jesus, citando Davi, nos evangelhos, não leste que Davi, no dia em que não era lícito, ele adentrou também ali no templo, ele comeu ali dos pães da proposição. Então, da mesa da proposição. Então, a Bíblia Sagrada, ela está falando que Davi, ele além de ser um rei ungido por Deus, que recebeu 3 unções, Davi, ele, como um verdadeiro adorador, ele muitas das vezes, ele vem expressando a sua adoração em espírito, de coração, com verdade. Nos seus salmos, ele diz: eu sacrificarei ao Senhor, eu oferecerei do fruto dos meus lábios, eu sacrificarei ofertas ao Senhor. Então ele se coloca como um sacerdote, ele se coloca como um líder de serviço, um líder serviçal, um cohen, um sacerdote mesmo não sendo um descendente de Levi, da casa, da linhagem de Arão, da onde vinham os sacerdotes. Então há algo aqui que reflete na pessoa do ungido, porque este versículo está enfatizando a pessoa de Jesus, a pessoa do ungido de Deus, daquele que foi um recipiente pleno da unção
do azeite, daquilo que torna o homem Jesus, o Cristo, que torna o homem Jesus o capacitado, repleto da unção divina. Então, a palavra do Senhor, ela diz que Davi, mesmo sendo um rei, mesmo sendo espiritualmente um sacerdote, não, por uma ascendência levítica, ele também era descendente do pai Abraão. E havia uma promessa sobre a vida de Abraão, de que dos seus lombos sairiam reis, e que também uma semente abençoaria todas as famílias da terra, se referindo ao ungido, ao Cristo, que sabemos que é o Senhor Jesus. Então, a Bíblia Sagrada, ela está glorificando ao Senhor Jesus na genealogia. Porém, quando nós lemos esta genealogia, aqui no versículo, por exemplo, de número 5, cita o nome de uma mulher. Salmão gerou a Raabe e Boaz. Este, de Rute, gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da qual fora mulher de Urias. Então nós podemos ver aqui que há uma menção a nomes de mulheres no meio da genealogia. Algo que talvez não fosse tão importante naquela época, visto que era enfatizado mais o homem por ser um chefe de família, o principal, não que a mulher fosse desvalorizada, mas que há aqui uma importância sobre a genealogia de Jesus citando o nome de mulheres, como no caso Raabe, a mulher que havia uma vida errada, todos conhecem ali no livro de Josué, e que aquela mulher, então, ela adentra para a genealogia de Jesus. E também a palavra do Senhor fala a respeito de Rute, a palavra do Senhor fala a respeito também da mulher de Urias, que nós sabemos que Davi tomou Bet-seba, e aquela mulher, ela sendo uma adúltera junto com Davi, que adulterou e se arrepende em Salmo 51, nós vemos que estas mulheres, elas adentraram para a genealogia de Jesus, mulher de prostituição, mulher que pertencia a outro povo moabita, mulher adúltera, Bet-seba. E agora a Bíblia ela chama a nossa atenção aqui no versículo de número 16, que diz: E Jacó gerou a José. Gabrá em aramaico, Geber em hebraico ou Baal em hebraico. De Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o ungido. O que este versículo 16 ele está dizendo para a nossa reflexão? Aqui, no português, nós lendo, vamos ver que um Jacó gerou a José, e que este José, no português, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o ungido. Veja, em aramaico, o texto de Mateus está Gavrá, né, que significa um homem. A palavra de Deus, trazendo também para o hebraico, é a mesma grafia da palavra Geber, da onde também vem o nome, né, Gabriel, né, homem de Deus, né, um varão de Gevurá, né, que é a Gevurá também está associada à palavra Geber, né, dentro dessa mesma raiz. Gevurá significa bravura, coragem, né, então é um homem de coragem. Então aqui a palavra está dizendo que havia um Jacó que gerou a um José, e que este José ele era um homem corajoso de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então aqui há uma enfática, aqui mostra fixadamente 4 mulheres. Aqui mostra uma mulher por nome de Raabe, a prostituta. Aqui mostra uma outra mulher, que foi Rute, a moabita, aqui, que não era do povo de Israel. Aqui mostra outra mulher, Bet-seba, que foi uma mulher adúltera. E agora fala a respeito de uma mulher por nome de Maria, ou Miriam,
como é lido no hebraico. Esta mulher, por nome de Maria, aqui ainda dentro deste capítulo, a palavra do Senhor nos diz que ela, antes de estar realmente compromissada no sentido de já ter coabitado com José, o Espírito do Senhor se agraciou dela de maneira que ela, sendo cheia do Espírito Santo e da palavra de Deus, ela foi achada grávida pelo Espírito Santo de Deus. Agora, dentro deste contexto, o que nós podemos ver a respeito de 4 mulheres e por que o evangelista ele traz a história de Jesus com tantos detalhes, a sua genealogia, e também como que aqui há um nome de 4 mulheres citadas. Quando nós analisamos a genealogia e vemos que há 14 nomes de, por exemplo, conforme está escrito, versículo 17, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio da Babilônia até o Cristo, 14. Quando nós vemos aqui esta separação de números, 14, 14, 14, e nós vemos todos os detalhes e toda a genealogia da onde veio, né, e há ainda uma menção de 4 mulheres, e mulheres que, parando para se ver, foram indignas de serem citadas no meio desta genealogia. Principalmente estas anteriores a Maria. Por quê? Porque para o povo de Israel, Maria, sendo uma jovem que não havia sido já casada, ela estava noivada num compromisso sim, praticamente casada, porém não estava morando junto com José, o seu esposo, que já era considerado um esposo devido à responsabilidade que o povo tinha naquela época. Eles estavam para se unir realmente, porém ela, uma jovem cheia do Espírito Santo, ela foi achada digna de conceber o Cristo ungido. E quando nós vemos a genealogia de Maria, nós vemos então que ela está sendo citada aqui no texto. Ela está sendo citada no texto, porém, quando nós vemos a tradução aqui no versículo 16, Jacó gerou a José, Geber, Baal, né, dono de Maria, ou homem de Maria, né, o Gabrá de Maria, né, o homem de Maria, o que nos dá a entender é que está falando a respeito, né, de José, o esposo de Maria. Né? Por quê? Porque ele é o dono de Maria, porque ele é o Baal, tanto que a palavra hoje também pode ser traduzida como o Senhor no sentido de ser um marido, Baal. Né? Baal não é necessariamente o nome do deus Baal. Quem conhece a Bíblia sabe muito bem disso, quem conhece o idioma. Mas o que nós podemos ver é que aqui não é o marido de Maria, no versículo 16. Aqui, este José, ele era um antepassado de Maria, que gerou Maria. Por quê? Porque para dar 14 gerações, de Abraão a Davi, de Davi ao cativeiro babilônico, ao exílio babilônico, e do exílio babilônico até Cristo, o homem, o último homem destas gerações, para ser 14, 14, 14, então é necessário que este Geber de Maria, este Baal de Maria, ele não seja o José esposo de Maria, mas o José pai ou antepassado de Maria, que gerou a Maria e colocou ela dentro desta genealogia. Mas por que teve que citar o nome Maria? E também por que teve que citar o nome das outras 3 mulheres? Porque Raabe entrou para a genealogia juntamente com Ruth. E nós sabemos que Davi, o rei de Israel, ele foi um homem descendente justamente de uma moabita, uma mulher que nem israelita era. E que esta linhagem de reis de Davi, por exemplo, também veio de uma mulher por nome de Raabe, que era uma prostituta. Então aqui quando o povo de Israel analisa o Novo Testamento e vê que não, Maria não foi o que realmente está escrito aqui no livro de Mateus, certamente Deus jamais poderia
vir sobre uma mulher, Deus jamais poderia se materializar por intermédio da sua palavra, o Filho de Deus de natureza divina. Por quê? Porque Deus jamais faria isso. Né? Porque Deus ele não pode ser homem, Deus ele não pode se fazer homem. E com certeza, o que muitos pensam é que Maria, ela não foi uma jovem consagrada, uma jovem agraciada por Deus para receber o Espírito do Senhor, para que pudesse conceber o menino Jesus, o ungido de Deus, o rei, profeta, sacerdote, juiz de vivos e mortos, o Filho de Deus. Glória a Deus. Porque tudo isto eu estou sentindo de compartilhar este entendimento para que pessoas que muitas das vezes não tendo o conhecimento das Escrituras, elas não sejam enganadas por pseudo-conhecimento, né, que seja judaico, que venha tentar descredibilizar da pessoa de Jesus e do Novo Testamento, porque aqui parece uma contradição, tanto no livro de Lucas como no livro de Mateus, porque as genealogias de Jesus em Mateus e em Lucas são diferentes. São diferentes. A genealogia, por exemplo, do livro de Mateus, ela fala a respeito da ascendência de Maria, do antepassado da jovem Maria, que teve um pai por nome de José, ou seja, ela teve um antepassado, algum homem que foi homem de Maria. Por que esta palavra Gavrá, essa palavra Baal, dono, senhor, homem de Gevurá, né, homem de coragem de Maria? Porque Maria, ela não era casada. Maria, ela não estava junto, mesmo estando compromissada sim, noivada, ela não estava casada, digo, junta, debaixo do mesmo teto com José, o seu esposo. E neste processo em que José estava se aprontando para trazer Maria para dentro da sua casa, após realmente um real casamento, sendo eles já comprometidos, ela já se achou grávida. E isso dentro da cultura do povo de Israel, ela começou a ser mal vista. Como é que pode uma moça que não se casou ainda, uma moça que não está debaixo do mesmo teto com um homem, mas já estar grávida? E quando Deus deu um sonho ao seu esposo, dizendo, olha, dando a ele entender pelas palavras do anjo do Senhor, olha, o que foi nela gerado é do Espírito Santo, é de Deus, né? E José, sendo um homem justo, ele não queria deixá-la, né? Por quê? Porque se ele deixasse, ia infamar o nome de Maria, e a palavra do Senhor nos diz que havia então algo que poderia acontecer, algo terrível. No caso, aquela mulher, ela seria acusada, né, de uma traição, ela seria acusada certamente de fornicação, né, de ato fora de um casamento, né, de uma mulher impura e até mesmo ser morta. Como ela ainda não era uma mulher casada realmente com José, ela teve que ter um homem de coragem, um homem que se colocasse na frente dela para defender até o tempo em que ela realmente se casasse com o seu esposo José. Então, a palavra do Senhor, ela está dizendo, olha, genealogia de Jesus Cristo, o primeiro capítulo fala da genealogia de Maria que tinha um antepassado chamado José. Sim, genealogia de Maria. Por quê? Porque também aqui está citado 3 nomes de mulheres anteriormente, e são justamente mulheres que, aos nossos olhos, aos olhos do povo de Israel, talvez você, olhando a forma que eu estou a dizer, descontextualizado, você está falando, esse irmão certamente está trazendo uma heresia, um desconhecimento, né? Não, porém, quando você começa a ver como que aqueles que são anti-missionários, aqueles que são contra a teologia do Novo Testamento, aqueles que têm conhecimento das línguas bíblicas no original,
Aqueles homens que também têm as suas religiões, como os judeus, que dão descrédito da messianidade e também da divindade de Jesus Cristo, você vê que respostas sem saída. Respostas sem saída. Não tem como confrontar eles se não for por este conhecimento. Porque Mateus capítulo 1 fala que Maria, ela tem um Geber Baal, que era José, que anteriormente era Jacó. Porém, Lucas, na genealogia de Lucas, é uma outra genealogia. Não é uma genealogia de Maria. A genealogia de Lucas é a genealogia do homem José, que não é um antepassado de Maria, que não é um pai de Maria, mas que é o marido de Maria. É diferente. Então, Lucas e Mateus são genealogias diferentes. Por exemplo, a palavra de Deus, ela está falando aqui no livro de Lucas, graças a Deus, de uma genealogia. A genealogia de Lucas, vamos ver. Genealogia de Lucas, graças a Deus. Graças a Deus. Capítulo de número 3, ela fala, versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos e ao começar seu ministério, era como se cuidava filho de José, filho de Eli, Eli, filho de Matate. Então, logo de início, nós vemos que este José, que era como que se cuidava ser filho, ser pai, na verdade, de Jesus, este José, ele era filho de Eli, que era filho de Matate, que era filho de Levi, filho de Melque, e por aí se vai. E quando nós vamos, justamente, na genealogia, lá para o meio dos versículos, você vai compreender o conhecimento pleno de tudo. Entenda. A Bíblia fala que Davi é descendente de Judá. Descendente de Judá, certo? Aqui no versículo 28 de Lucas, capítulo 3, diz: Neri, filho de Melque, filho de Adi, Adi, filho de Cossã, este de Elmadam, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, Eliezer, filho de Jorim, este de Matate, filho de Levi. Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, este filho de Jonam, filho de Eliaquim, Eliaque, filho de Meliá, Meliá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi. Nós vemos que aqui há uma genealogia de Davi, versículo 31, genealogia da qual Davi, tendo um filho por nome de Natã, ele gera a descendência de José. Descendência de José. Esposo de Maria, compreenda. Davi teve um filho por nome de Natã, que gerou a descendência de José, pai de Jesus, marido de Maria. Diferente da genealogia de Mateus, capítulo 1, que diz que Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, sendo que Lucas, capítulo 3, fala que este José, ele não era filho de Jacó. Este José, ele não era neto de Matã, não, mas ele era filho de Eli. Então, há duas genealogias diferentes. Por quê? Porque esse nome José, ele era comum. José era pai de Maria e existia também um José, que era esposo de Maria. Só que Mateus fala da genealogia de Maria, citando até 4 nomes de mulheres, e dando a entender que estas 3 mulheres anteriores, que não eram, entre aspas, dignas de estarem sido citadas, não eram, ao povo judeu não era, ao povo israelita não era, de estar sendo citadas na genealogia, principalmente de Davi, como Raabe e Ruth, Raabe, a prostituta, Ruth, mulher moabita, né, e também da descendência, né, do reinado de Davi, porque a Bíblia fala que o Cristo viria da descendência de Davi. Ok, Lucas, ele fala que Davi, ele gerou a Natã.
e que de Natã girou até chegar em José, como se cuidava pai de Jesus. Porém, Mateus, no seu primeiro capítulo, ele está dizendo que Davi pegou a mulher de Urias, adulterou com aquela mulher, cometeu aquelas coisas terríveis contra Urias e todo o mal sucedeu também sobre a sua casa até os últimos dias da sua vida. Só que o texto ele está dizendo que, por intermédio da descendência do filho com Betseba, ou seja, Salomão, por intermédio da descendência de Salomão, surgiu um homem por nome de José, que foi homem de Maria, ou seja, aquele homem que é corajoso, que é o homem da família, que vai proteger Maria até quando ela for entregue realmente ao seu esposo, que é José. Já Lucas, capítulo de número 3, fala de outra genealogia, a genealogia de José, como se cuidara pai de Jesus. Por quê? Porque Jesus ele foi gerado pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus na vida de Maria. Não foi de uma concepção carnal. Então, como é que nós podemos compreender isto? Que havia um homem por nome de José, que era pai de Maria, e que a genealogia em Mateus capítulo 1 fala a respeito deste homem que protegeu Maria em determinado tempo, para que, assegurando da vida dela, de que ela não foi uma mulher que traiu o seu esposo, assegurando que não foi uma jovem que se deitou fora do casamento, antes do casamento. Então nós podemos entender que aqui há duas genealogias e que a primeira de Mateus ela enfatiza a importância da mulher na genealogia de Jesus. Por quê? Porque a teologia de hoje, que é contra a missão de Jesus, que é contra o Evangelho, que é contra o Novo Testamento, a salvação por meio de Jesus o Cristo, a teologia de homens, ela diz que Maria, né, ela com certeza, ou o Novo Testamento foi fabricado por homens para trazer uma nova religião, é isso que estão tentando fazer, e com o tempo isso vai ganhando cada vez mais força, entenda, para descredibilizar, né, a história verídica e real de Jesus, como se fosse um mito, como se fosse algo que foi inventado por homens para trazer uma nova religião, e isto é uma operação também do engano, uma coisa terrível que já acontece. Então, a palavra do Senhor, ela está falando que, com todas as minuciosidades, com todos detalhes das genealogias, para deixar claro que não tem como fugir, não tem como errar. Hoje, homens antimissionários, homens que despregam contra Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, ungido, o Salvador, o Rei Messias, o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, estes homens, eles querem fazer com que o Evangelho de Jesus Cristo ele seja uma coisa como mística, uma coisa como escrita por homens que inventaram uma nova religião de uma coisa que nunca existiu, porque eles dizem, Maria certamente, se existiu, foi uma jovem que deve ter se deitado com um soldado romano, com alguém fora de um compromisso, e estando grávida, né, encobertaram tudo isso para que ela, então, ela não fosse julgada, né, naquela época, e tudo isto viesse, né, trazendo uma nova religião, que no caso foi o cristianismo. Então existe hoje se formando, né, por meio da letra, por meio do entendimento humano, não por meio de revelação, algo para fazer com que haja um descrédito do nome, do caráter, do nome, dos méritos da pessoa, né, da história de Jesus, como de fato sendo verídica, né? Mas estão querendo criar movimentos para desmistificar, para trazer como se fosse uma história com um mito, né? Como se fosse algo inventado por homens para trazer uma nova religião. E isto não é verdade. Amém? Deus abençoe a vida
de cada irmão, que cada um possa se atentar, né, porque o Espírito ele traz a revelação. A palavra de Deus ela fala que a letra por si só ela mata, né? O estudo por si só, né, o conhecimento. O que é o conhecimento? O conhecimento, né, são informações. O conhecimento também no original ele tem o sentido de experiência, de experimentar. Porém, o conhecimento, nós vemos que o conhecimento ele pode matar, né? Mata espiritualmente. Por quê? Porque a palavra ela fala que quando, por exemplo, Deus ele fala, olha, não coma do fruto proibido daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que comerdes, no dia que desobedecerdes, né, você vai morrer e vai continuar morrendo. Certamente morrerás mut tamut. Então, a Bíblia ela está dizendo, por exemplo, que quando Davi, né, tem o seu filho Salomão, e Salomão agora ele vai tomar o governo, ele sacrifica ao Senhor, o Senhor lhe aparece e ele faz um pedido, Senhor, dai-me sabedoria do conhecimento para saber direcionar este povo, o teu povo Israel. Ele pede a sabedoria do conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento, a informação, por si só, dependendo da informação, ela pode gerar morte, assim como o conhecimento, o fruto do conhecimento do bem e do mal, gera morte. Mas ele obtendo a sabedoria, ele pedindo ao Senhor, ele tendo temor do Senhor para pedir sabedoria, ele vai ter sabedoria de todas estas informações e vai saber aplicar ela de forma correta, tendo sabedoria, porque a sabedoria ela é superior ao conhecimento. Então, quando ele pediu a sabedoria do Senhor, algo que não se pode obter aqui na terra, algo que não está escondida em abismo, na profundeza dos mares, mas que é celestial, que é algo de Deus, que é dom de Deus, né, que vem a respeito, né, do temor, do respeito a Deus, a sabedoria verdadeira que está com Deus. Quando Salomão ele pede a sabedoria, Deus lhe concede sabedoria. E a sabedoria, ela abençoou o povo de Israel. Glória a Deus. Então, o que nós podemos saber? Que existem informações, conhecimentos que parecem que são verdade, porém são conhecimentos fragmentados. São conhecimentos que não são como um todo, eles são simplesmente partes, resquícios, que quando eles não são ajuntados pela sabedoria, estes conhecimentos eles podem trazer o veneno do engano e a morte. Assim como há, por exemplo, na vida de muitas pessoas que descreem da pessoa de Jesus Cristo, que querem trazer isto daqui a um tempo para frente por meio de o conhecimento bíblico, inclusive. É um conhecimento bíblico, né? Inclusive com a Bíblia Sagrada, com as línguas, como de fato elas foram escritas, né? Para trazer, né? Olha, por exemplo, aqui, Mateus capítulo 1, versículo 16, está dizendo que José é marido de Maria, mas José é marido de Maria, da qual nasceu Jesus, né? Teve um pai por nome de Jacó, e ele era da descendência de Davi, mas por parte de Salomão, né? Que foi o filho da onde veio da mulher de Urias. Mas Lucas capítulo 3 está dizendo que José, ele, como se cuidava ser pai de Jesus, ele era filho de Eli. E outra descendência, né? E outra ascendência vindo de Davi, mas não por meio de Salomão, filho de Betseba, mulher de Urias, mas por meio de Natã. Então há um conflito aqui, e em cima disso eles querem trazer também uma ideia muito errada. Eles dizem, não, mas também, por exemplo, mulher de... antigamente a genealogia não vinha por intermédio, né, da mulher. Quando nós, por exemplo, dizemos que, versículo 16 de Mateus, né, está dizendo que este José aqui, ele é homem de Maria, né, o homem corajoso de Maria, tal, o dono de Maria até então. Eles dizem que a genealogia ela sempre veio por intermédio da mulher, ou seja, para um judeu, no caso Jesus ser um judeu, ele tinha que ser da descendência, né, de Maria, que tinha que ser uma judia. Aí eles falam assim, mas aqui no português está escrito que José era, por exemplo, o marido de Maria. Ou seja, eles dizem, Mateus capítulo 1, a genealogia, né, não é de Maria, ou seja, é de José. Então, se Mateus, a genealogia é de José, né, e Maria, ela era prima de Isabel,
que era descendente de Levi, então Maria era levita. E se Maria era levita, Jesus vindo, né, filho de Maria, então, né, porque ele não era filho biológico de José, que é provado no livro de Lucas capítulo 3, que José ele era descendente, né, de Davi, que era um judeu da tribo de Judá. Porém, Mateus está dizendo que já a descendência não é de José, marido de Maria, mas de José, pai, antepassado de Maria. Então Maria entra na genealogia, fazendo então nós entender, claro, que a genealogia de Mateus é a genealogia de Maria, por intermédio do seu pai José. E Lucas capítulo 3 é a genealogia de José, marido de Maria. Por quê? Porque hoje foi criada uma ideia, né, no meio do povo, dizendo que Jesus não pode, que o Novo Testamento é algo inventado pelos homens, e isso não é verdade. O Novo Testamento ele é muito espiritual, muito condizente com a verdade de Deus. É os homens que não têm a revelação do Espírito Santo, e eles querem, por intermédio do seu próprio entendimento humano cego, do seu próprio entendimento humano que não tem o dom de Deus, do seu próprio entendimento minúsculo, insignificante diante da grande sabedoria de Deus, o Deus que é eternamente sábio, inescrutável a sabedoria dele, que instruiu homens, que derramou do seu Espírito Santo e inspirou homens cheios do Espírito Santo para escrever as Escrituras Sagradas, pois que todas as Escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo. Então, quando nós vemos que homens assim, eles querem trazer um pseudo-conhecimento, até mesmo tentando mostrar e provar por intermédio de escritura, por intermédio daquilo que é o original, para descrer, para tentar contradizer o Novo Testamento, né, e trazer Jesus como se fosse um homem, né, que nunca existiu, um homem que foi criado, uma coisa que é uma história, né, um mito, uma coisa fabricada por homens e tudo mais, e tudo isso é uma grande mentira de Satanás. Isso também é uma operação aí, né, do erro, né, também é uma das operações do erro no mundo, né, para tentar descredibilizar, né, da piedade de Deus, né, do mistério da piedade de Deus, onde Deus ele enviou o seu Filho e se fez carne no meio dos homens para trazer salvação aos homens. Glória a Deus, salvação do pecado, que é uma luta incessante, né, que todo israelita, todo homem que também agora se aproxima da congregação de Israel, né, e também uma igreja em Cristo Jesus, ele luta contra o pecado, porém Jesus ele já venceu o pecado, ele já venceu a morte, né, e nós vamos vencer a morte. Estamos lutando todos os dias contra o pecado e vamos vencer a morte na ressurreição. Glórias a Deus. Então, quando nós analisamos na palavra do Senhor que a genealogia de Mateus capítulo 1 fala da genealogia de um homem chamado José, que foi Baal, que foi Gabra, que foi Gever, que foi o homem de coragem, o homem, vamos assim dizer, o dono de Maria até o momento presente, porque ela não havia se casado. Realmente, quando ela é achada grávida pelo Espírito Santo, José, o marido de Maria, que não havia se casado com ela, pensou até em desistir. Pensou em fugir, deixar ela, mas ia ficar pior para ela depois. Ela seria acusada, né? Não havia ninguém para proteger, se não fosse o seu próprio pai que lhe protegesse. Né? Mas como ele não queria, como José, o marido de Maria, não queria infamar o nome de Maria, não queria que ela fosse injustiçada, que ela fosse maltratada naquela situação, né, podendo até mesmo ser apedrejada de certa forma, né, porque ele não havia se casado, né, com ela ainda e ela já havia se achado grávida. Então houve um homem chamado Gever, um homem chamado homem de coragem, que se colocou ali como, né, um homem que protegeria ela até então, quando Deus ele fala, vai e toma ela, né, por tua mulher logo, né, e não a deixe, por quê? Porque o que está nela foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe a vida de cada irmão, Deus abençoe e que tudo que eu falei, né, possa servir de certa forma a um conhecimento que futuramente já está acontecendo no mundo. E com o tempo isso cada vez mais vai trazendo uma descrença, tentando trazer umas ervas daninhas
a terra do coração daqueles que são crentes cristãos na pessoa de Jesus, para que eles descreem, né? Descreem de homens que dizem ser letrados, descreem de homens que negam a justiça de Deus, homens que negam, né, o poder da salvação de Deus, homens que negam a pessoa de Jesus, que é o Cristo, que isto é claríssimo, isto é evidente para todo aquele que nele crê, porque a nossa fé, ela não é baseada em misticismo ou em suposta crença. A nossa fé, ela é baseada, né, em algo realmente que é verdade, conhecimento que é experiência de mudança de vida, de transformação e de poder de Deus, porque este que é o Evangelho. É a sabedoria da salvação, a sabedoria do Evangelho, das boas notícias de salvação e poder de Deus, porque o Evangelho ele não consiste apenas em palavras de sabedoria, mas de virtudes e de poder de Deus para a salvação, ou seja, para trazer libertação do pecado, para mudar, transformar vida, para regenerar alma, mente, coração, para transportar o homem, né, de um lugar para outro lugar, no sentido espiritual, né, tirar aquela pessoa das trevas sem entendimento para onde está indo, para o inferno, para a condenação eterna, para uma justiça no Filho de Deus, para uma libertação, né, dos pecados, para uma justificação por meio do sangue de Jesus, da vida de Jesus Cristo. Né, é o passaporte para o reino dos céus. Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.